Discovery Channel. Alguns dos momentos mais mágicos do cinema de Hollywood são criados através de efeitos ópticos. Seria assim, certo? Elementos que jamais poderiam ser filmados juntos são filmados separadamente e depois combinados de forma imperceptível numa única imagem. Agora, em controle total! Quase todo filme já feito contém um certo número de efeitos ópticos e às vezes esse número supera 100. Ken Ralston, 4 vezes premiado pela Academia, é conhecido como um mestre moderno das ilusões ópticas. Hoje, acompanharemos Ken, que vai assumir um novo projeto no seu lar já de longa data, a Industrial Light and Magic de George Lucas. Também vamos descobrir como os efeitos ópticos ajudaram a dar a vida a King Kong. E conheceremos o lendário Linwood Dunn, cuja impressora óptica mudou a forma de fazer filmes. Vamos revelar os segredos dos magos ópticos de Hollywood, a seguir em A Magia do Cinema. Magia do Cinema. Ei, lá estão mais 2! Já os vi! Espere, Leia! Embora haja muitos tipos de efeitos ópticos, um dos mais usados é o composto que implica na mistura de 2 ou mais pedaços do filme em uma única imagem. Esse processo não é tão simples quanto parece. Esta cena de O Retorno de Jedi foi criada combinando-se uma tomada de Luke Skywalker e da Princesa Leia numa moto veloz, com um fundo filmado separadamente. John Ellis, supervisor óptico da Industrial Light and Magic, foi um operador de câmera óptica nessa sequência cheia de ação. O fundo foi filmado com uma câmera montada num Steadicam, o que permitia que o operador andasse pela floresta sem as vibrações produzidas pela pessoa ao caminhar. Depois, filmar um quadro a cada segundo acelera a ação. Faz parecer que você está correndo a 240 km por hora. Os atores foram filmados aqui, num estúdio da IML, contra um fundo azul. Isso permite que criemos elementos que mais tarde serão usados na composição dos atores com o fundo, o qual foi acelerado para o tempo real de 24 quadros por segundo. Após os elementos serem filmados, eles são trazidos ao departamento óptico. Nós iremos compô-los aqui, nesta impressora óptica. Esta impressora é uma peça especial do equipamento que foi construído pela Industrial Light and Magic e foi usada originalmente em O Império Contra-Ataca. Esta impressora possui 2 cabeças de projeção, que transmitem o que foi gravado previamente, e uma câmera que torna a fotografar as imagens e as combina, à base de um quadro por vez. Se nós simplesmente fizéssemos uma dupla exposição das 2 imagens, resultaria numa imagem fantasma, ou poderíamos ver através das árvores ou mesmo através das motos velozes. Então a imagem passa por um processo para fixar a área em que desejamos inserir as pessoas. Esse processo utilizado por John envolve 3 etapas. Primeiro, ele precisa imprimir uma silhueta das motos, uma espécie de máscara de fixação sobre o fundo com árvores. Em seguida, o fundo azul é removido da tomada com as motos. Finalmente, as motos isoladas são impressas no fundo, substituindo a silhueta e completando a tomada. Fazer essa combinação é muito interessante porque você pode colocar pessoas em ambientes que não existem. Você pode alterar o ambiente, acelerar a ação ou reduzi-la, pode produzir dia ou noite. Há um número ilimitado de coisas que podem ser feitas para manipular as pessoas dentro desse espaço e tempo. Um dos supervisores de O Retorno de Jedi foi Ken Ralston. Após receber um prêmio da Academia pelo filme, Ken tornou a ganhar mais 3 Oscars por Cocoon, uma cilada para Roger Rabbit e a comédia cheia de efeitos A Morte Lhe Cai Bem.
A minha experiência me permite entender todos os efeitos diferentes que podem ser feitos. É uma questão de saber o que eles podem realizar e quais deles se aplicam melhor a uma determinada tomada. Ken começou a experimentar com efeitos óticos ainda adolescente, no seu filme de orçamento zero, The Bounds of Imagination. Esse filme foi feito quando eu tinha 14 anos, nos fins de semana e em todo o tempo livre que tínhamos. Era em 8mm e começou quando um amigo, Glenn Anderson, e eu resolvemos desenvolver um projeto que abordasse vários efeitos que fossem diferentes. Nós tiramos a sorte para ver quem apareceria no filme. Infelizmente eu ganhei, ou perdi, então eu teria que aparecer. Estávamos quase ficando loucos. Inserimos várias divisões e exposições duplas. Nós corríamos para o armário, rebobinávamos o filme manualmente e começávamos na primeira parte de cada rolo. Depois íamos até a parte onde achávamos que a divisão de imagens deveria realmente começar. No início dos anos 70, após acabar o primeiro grau, Ken trabalhou em comerciais para a televisão para a Cascade Pictures. Enquanto ajudava a criar essas cenas com efeitos, ele conheceu um artista dos efeitos chamado Dennis Muren, que logo foi trabalhar com George Lucas. Após algum tempo, Dennis recebeu o roteiro de um filme obscuro chamado Guerra nas Estrelas e quiseram que ele trabalhasse nele. Nós lemos o roteiro e ríamos porque todos nós gostávamos de escrever aquele tipo de roteiro de ficção científica, mas quem faria algo tão grandioso? Dennis me chamou para ser assistente de câmera. Não fazíamos ideia do que aquele filme iria se transformar. Aquilo nos deixou perplexos. Foi a maior experiência que tivemos. Após o sucesso de Guerra nas Estrelas, Ken trabalhou como câmera de efeitos em O Império Contra-Ataca. 3 anos depois, ele foi promovido a supervisor de efeitos em O Retorno de Jedi. Nessa época, George Lucas já havia criado sua companhia de efeitos especiais, a Industrial Light and Magic, ou ILM. Como George já adquirira experiência em lidar com tomadas de efeitos, isso se refletiu em O Império Contra-Ataca. Baseando-se nisso, quando O Retorno de Jedi foi realizado, a coisa extrapolou. Havia 3 supervisores responsáveis, Richard Edlund, Dennis Muren e eu. Cada um de nós cuidou de uma sequência, um segmento do filme, pois era grandioso demais. A sequência principal que esteve sob minha responsabilidade foi a da batalha espacial. Comparada às outras batalhas espaciais de filmes anteriores, esta era bem maior, tinha mais elementos separados, muito mais naves envolvidas. Justamente devido a esse grande número de naves e das passagens pela impressora ótica que seriam necessárias, qualquer errinho poderia estragar tudo. Se o fundo azul não estivesse correto, as máscaras não funcionariam. O equilíbrio das cores, se uma nave não combinasse exatamente com as outras 50, se fosse possível perceber isso, toda a tomada teria de ser refeita. É claro que sempre podem surgir alguns probleminhas, e algumas tomadas apresentam erros, mas não são perceptíveis. Apesar de suas limitações, a impressora ótica foi efetivamente usada pela equipe de efeitos da ILM para levar a saga de Guerra nas Estrelas a uma conclusão emocionante. A personagem depois fez outros papéis no mesmo set. As 3 atuações foram combinadas e gravadas num único pedaço de filme. A tomada da pizza durou 3 dias e precisamos ficar atentos às mínimas sutilezas que ocorriam nessas filmagens para que ela funcionasse. Enquanto cenas complexas como esta só se tornaram possíveis recentemente, as tomadas compostas têm sido parte importante dos filmes há mais tempo do que a impressora ótica. No passado, as tomadas compostas para filmes como The Great Train Robbery foram feitas dentro da câmera. O diretor Edwin S. Porter primeiro filmou o fundo em movimento cobrindo uma parte da lente. Depois, rebobinou o filme, cobriu a outra parte da lente e filmou os atores. Nos anos 30, os diretores começaram a desenvolver a impressora ótica como um meio de combinar imagens. Linwood Dunn, um câmera da época, logo se tornou conhecido como o melhor profissional de efeitos óticos através de filmes como King Kong. Eu fazia a impressão ótica para o estúdio. Um dia, quando entrei e os vi tentando juntar as tomadas de um jeito mais complicado do que seria numa impressora ótica, eu disse: filmem as tomadas separadamente e deixem que eu as junto. Se quiserem alterar o contraste e torná-las mais claras ou escuras, eu posso cuidar disso.
5 anos depois, em 1938, Dunn teve de enfrentar um desafio óptico especialmente difícil. Ele teve de combinar as tomadas dos astros Katharine Hepburn e Cary Grant com um leopardo adulto chamado Baby. A impressora óptica foi usada em Levada da Breca porque descobriram logo no início das filmagens que o leopardo treinado era perigoso demais para estar ao lado dos atores principais. A tomada em que Cary Grant atravessa o corredor e entra no elevador, sendo seguido pelo leopardo e este pela atriz, foi toda filmada separadamente. Mas sempre tínhamos de filmar o leopardo primeiro para vermos quão rápido ele andava. John, posteriormente, criou efeitos ópticos complexos para quase 1000 filmes, incluindo Cimarron, O Corcunda de Notre Dame e Cidadão Kane, de Orson Welles. Em Cidadão Kane, quando Orson Welles chegou ao estúdio, ele jamais havia ouvido falar em impressora óptica. Finalmente, um dia, nós a apresentamos a ele e lhe dissemos que era uma máquina mágica que permitia que se fizessem muitas coisas com ela. Ele pedia coisas ridículas que, do ponto de vista prático, não valiam a pena. Eu dizia, não dá, isso não é prático. Ele me perguntava se era impossível. E eu respondia que nada era impossível. Era só uma questão de tempo e dinheiro. Então, passei a explorar uma área da impressão óptica que até então desconhecia. E, na maioria das vezes, tudo dava certo. Para esta cena, Dunn usou sua impressora óptica para combinar elementos da ação ao vivo de Welles, das pessoas nos corredores, do ator Ray Collins, com pinturas do pôster de Welles e da plateia sentada. Uma das tomadas mais interessantes recriadas na produção posterior foi aquela em que a câmera sobe pela lateral do prédio na tempestade, passa sobre o telhado, atravessa a claraboia e entra na boate. Foram 2 cenas separadas. Quando Welles quis combiná-las numa cena contínua, eu introduzi o clarão de um raio na impressora óptica, combinado com uma mistura desfocada, e reverti o zoom na descida dentro da boate. Por volta de 1942, várias impressoras ópticas estavam sendo usadas em Hollywood. Cada uma delas fora projetada sob encomenda. Linwood Dunn foi contratado para criar uma impressora óptica que pudesse ser produzida em massa pelos militares. A necessidade de uma impressora óptica para os filmes de treinamento durante a Segunda Guerra Mundial tornou-se mais aparente quando diretores como Frank Capra foram servir no corpo de sinaleiros. Eles foram encarregados de fazer certos tipos de filmes de treinamento e propaganda e estavam acostumados àquela sofisticação proporcionada pelo cinema. Não podiam requisitar as impressoras porque não eram artefatos disponíveis como uma câmera. Então a Kodak me encarregou de projetar impressoras que seriam manufaturadas para o governo dos Estados Unidos. A impressora óptica de Dunn logo tornou-se padrão e ele recebeu um prêmio da Academia por contribuição técnica que depois se transformou num Oscar em 1981. Acho que tive muita sorte na minha carreira, pois abrangeu muitos anos de cinema mudo, depois sonoro, e chegou até essa tecnologia toda nova. Mas creio que a parte mais gratificante tem a ver com as pessoas maravilhosas com quem trabalhei. Sempre gostei do que fiz e senti muita satisfação nisso, pois hoje em dia, ao olhar para a tela, vejo coisas que fiz. Se alongar esta camisa um pouco mais, poderemos manipulá-la. Ficaria tudo por dentro da roupa. Eu acho que daria certo, sim. É uma ótima ideia. Assim como Linwood Dunn, Ken Ralston é um artista de efeitos especialista em compor imagens múltiplas numa tomada só. Seu trabalho premiado pela Academia em A Morte Lhe Cai Bem utilizou sua experiência em efeitos ópticos, juntamente com tecnologia digital de ponta. Os bonecos filmados em Golden Home, aqueles que exigiram mais da computação gráfica, são tomadas realmente lindas, além dos closes em que podemos ver a textura por dentro do buraco, embora seja um efeito sutil. Essa experiência com tecnologia digital está se tornando cada vez mais necessária para as tomadas de efeitos cada vez mais complexos. Seria bom se esta parte aqui estivesse mais flexível, assim ele poderia dobrar o braço mais um pouco e não daria a impressão de estar duro. De todas as marionetes que temos, esta aqui tem potencial para fazer mais movimentos do que as outras.
Atualmente, Ken está trabalhando num caro comercial para a televisão sobre um exército de brinquedo que ataca uma geladeira cheia de água mineral Perrier. Isso exigirá vários elementos de ação ao vivo, como bonecos animados, uma bicicleta e um carrinho. Esses elementos serão integrados com soldados e brinquedos, criados por imagem gerada por computador ou IGC. Isso implicará em algumas técnicas de composição elaboradas. Primeiro, Ken se reúne com o produtor Clint Goldman e o designer de produção Harley Jessup para planejar a execução dos efeitos. O ciclista será uma marionete contra um fundo azul. Não seria melhor filmar o ciclista numa tomada direta em vez de filmá-lo contra o fundo azul? Eu adoraria filmá-lo no set, mas teríamos de fazer um ciclista numa escala maior para que pudéssemos manipular a marionete. Assim é melhor filmá-lo contra o fundo azul e fazer a integração depois. É ótimo trabalhar com o Ken, porque é divertido, ele é muito divertido. Além disso, do ponto de vista técnico, ele sabe o que faz. Para ele, qualquer imagem é possível, e isso torna tudo empolgante para um diretor de arte. Após estudar os storyboards, Ken trabalha com os modelistas da ILM na produção de vários brinquedos que irão adquirir vida. Ele é sempre muito ativo. Toda hora ele vem até aqui e dá uma espiada, depois sai, torna a voltar e dá outra espiada. Está sempre observando o material que está sendo feito. Ken contrata o modelista Richard Miller para produzir outro personagem do anúncio, uma boneca antiga mecânica. O projeto da boneca se baseia numa série de desenhos. Ela também aparecerá na última tomada do comercial. Richard está esculpindo uma marionete em argila de modelar. Depois ela será moldada em... fibra de vidro. Assim o mecanismo poderá ser Os colocado lá olhos se dentro. moverão. Este é o mecanismo controlado por rádio para que a boneca mexa os olhos. Este transmissor enviará um sinal para este motorzinho. O motor acionará esta peça que, por sua vez, moverá os olhos para a esquerda e para a direita, dando um pouco mais de naturalidade para os seus olhos. Isto quer dizer que não precisaremos de hastes ligadas à cabeça dela. Ao movermos estes controles do transmissor, poderemos controlar a boneca. A boneca virá num Citroën fabricado pelo veterano modelista da ILM, Ira Killer. O brinquedo, de verdade, é cromado. Sei. Quanto mais parecido com um brinquedo, melhor. Vamos filmar o carro contra o fundo azul. A câmera vai ficar deste lado, de frente para ele. Vou chacoalhar a carroceria, assim parecerá que está com problemas. Este boneco irá dirigir o Citroën. Na tomada, sua cabeça e os braços se mexerão. Seus braços são flexíveis. Assim, quando a direção se mover, parecerá que ele está dirigindo. A cabeça também será acionada para que se mexa um pouco. Ele não faz muita coisa. Outro modelo importante é uma bicicleta Tour de France. Isto parece inacabado, mas essa aparência maltratada é intencional, igual a uma escultura de chumbo. Após estarem prontos, o carro, a bicicleta e os bonecos são filmados na frente de um fundo azul. Este fundo será mais tarde substituído por uma tomada de fundo, mas para esta composição será usado um computador para combinar os elementos e não uma impressora ótica. Com ela, o fundo azul é removido fotograficamente, mas isso exige que o filme seja revelado antes que a tomada composta seja vista. A composição digital permite que cada passo do processo seja visto na tela instantaneamente. Em ótica, se houver um erro na máscara, é preciso voltar e passar o dia inteiro reconstruindo todos os elementos diferentes. No sistema digital, você pode ver o erro e corrigi-lo imediatamente. Assim reduz-se bastante o tempo de filmagem de uma tomada. Está perfeito, é só filmar, enviar e pronto. Uau! A maioria dos elementos nesse comercial são modelos físicos filmados contra um fundo azul, mas Ken decidiu que o soldado de brinquedo resultará de imagem gerada por computador. Isso permite que os animadores façam um soldado e depois usem o computador para replicá-lo, formando todo um exército. O desafio começa na loja de modelos da ILM, onde Richard Miller fabrica um soldado de modelo. Estas são fotografias de uma maquete de 30 centímetros, de uma escultura feita por Richard Miller e pintada por Harley. Dão uma ideia básica da aparência dos soldadinhos de chumbo, e embora a escala seja esta, eles deverão ser deste tamanho. Isto dá à computação gráfica um ponto de partida em relação à aparência final da escultura.
Em seguida, o modelo é copiado para dentro do computador para gerar uma imagem tridimensional do soldado. O supervisor de computação gráfica Doug Smythe e o animador Joe Pasquale acrescentam cor, detalhes e movimentos à figura. Há algo estranho com esse movimento do braço, embora esteja de Sim. acordo com o que estão fazendo. Esse movimento para frente está meio forçado. Parece que estão se esticando ou erguendo os cotovelos. Este aqui principalmente está se movendo de forma estranha. Parece que tem um defeito no braço. Sim. Com a colaboração de Ken, a equipe da IGC completa a animação. Está fantástico. Adoro esse efeito das sombras. Ficou ótimo. Veja como as luzes se movem em torno deles. O último elemento necessário para finalizar o comercial é a água mineral. Vamos filmá-la numa tomada ligeiramente mais ampla, mas servirá como ponto de partida para obtermos as medidas. Assim que os soldados atacarem a geladeira, as garrafas explodirão, dando um banho e encharcando todos os soldadinhos. Ok, preparar e ação. Um sistema pressurizado é usado para criar esse efeito físico que é filmado por uma câmera de alta velocidade a 120 quadros por segundo. Rodando. Acelere. Quando o filme é reduzido para 24 quadros por segundo, a explosão de água parecerá lenta o suficiente para a cena. Não ficou ruim, ficou muito bom. Há 120 quadros, temos bastante material para usar. Finalmente, todas as imagens de computador e elementos ao vivo são combinados digitalmente. Isso implica na transferência dos elementos isolados para o computador e depois na integração de cada elemento com o fundo. O resultado é um exército de IGC perfeitamente reproduzido e cheio de vida, num território de brinquedos mecânicos de proporções épicas. Na ILM, o que é espetacular virou algo previsível, mas isso não impede que Ken Ralston e seus companheiros busquem cada vez mais. Nós nunca desistimos, sempre tentamos dar à plateia e ao pessoal da produção algo que seja realmente diferente. A busca dessa próxima imagem diferente é um desafio constante. Isso é o que mantém nossa adrenalina a mil. É o que nos deixa loucos e o que mais nos inspira. Versão brasileira, DPN Santos. A seguir, a revista tecnológica